Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam conseguindo acompanhar as nossas videoaulas e, principalmente, estejam conseguindo assimilar todos os conteúdos. Nas últimas aulas, nós falamos basicamente sobre polígonos. Nós aprendemos sobre os triângulos, sobre os quadriláteros e, entre eles, paralelogramos e trapézios, que foi o nosso último assunto, em que a gente falou sobre as características que o trapézio possui, sobre suas bases maior e menor e sobre também as suas tipificações, né? O trapézio equilátero, o trapézio isósceles e o trapézio escaleno. A gente aprendeu propriedades sobre eles que nos auxiliaram a resolver exercícios e questões que envolvem equações. Por isso, na aula de hoje, nós vamos fazer a revisão do nosso capítulo, antes de iniciar o próximo. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer assunto visto durante esse capítulo 8, não hesitem em mandar mensagem, tá? Nós estamos disponíveis para sanar as dúvidas de vocês, porque esse é um ponto bastante importante para a evolução do nosso conteúdo. Nós só vamos conseguir evoluir no aprendizado se vocês tiverem assimilado direitinho todas as aulas anteriores. Bom, para fazer a revisão do conteúdo de hoje, vamos à página 144 do livro com o que estudei. Página 144 do livro, o que estudei. Neste capítulo, nós aprendemos sobre os triângulos e os quadriláteros, como eu disse para vocês, que são dois polígonos de suma importância para o estudo da matemática. Além disso, nós usamos a congruência de triângulos para verificar algumas propriedades dos quadriláteros. No trapézio, essas semelhanças foram muito importantes. Aquelas semelhanças que nós vimos, lado, ângulo, lado, 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 lado ou ângulo, lado, ângulo. Todo esse processo de compreensão de triângulos e quadriláteros foi bastante importante. Para relembrar, leia as informações e complete o que falta. Então vamos relembrar fazendo a nossa revisão. Os triângulos são polígonos com 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Nós aprendemos detalhadamente sobre cada tipo de triângulo e sobre os seus elementos. Nós podemos classificar com relação à medida dos lados os triângulos. Então vamos fazer essa classificação logo aqui abaixo. Um triângulo que tem todos os lados com medidas diferentes é chamado de triângulo escaleno. Nós vimos nas aulas que esse triângulo não possui nenhum dos lados com medidas iguais. Segundo tipo, um triângulo que tem 2 lados com medidas iguais é o chamado triângulo isósceles. E lembram que nós vimos sobre ele que ele precisa ter pelo menos 2 lados com medidas iguais. Se tiver 3, também tem 2, também é isósceles, que é a nossa última classificação. Um triângulo que tem todos os lados com medidas iguais e nós chamamos de triângulo equilátero. Voltando à definição de isósceles, qualquer triângulo equilátero também pode ser considerado isósceles. Se ele tem 3 lados iguais, obviamente ele tem 2, certo? A gente viu isso durante as aulas. Podemos também classificar os triângulos em relação à medida de seus ângulos. Dependendo dos ângulos internos que eles possuem, temos 3 classificações. Então, vamos lá. A primeira é para um triângulo que tem todos os ângulos internos agudos. Ele é chamado de triângulo acutângulo. A gente pode até associar esse nome ao ângulo agudo, né? Então, um triângulo que possui os 3 ângulos sendo agudos, ou seja, com medidas maiores do que 0 e menores do que 90 graus, é chamado acutângulo. O segundo tipo é para um triângulo que tem um de seus ângulos e apenas um reto. Chamamos triângulo retângulo. É um triângulo que possui um de seus ângulos medindo 90 graus. E por último, não menos importante,
Um triângulo que possui em sua parte interna um dos ângulos obtuso, que ele vem ser o triângulo obtusângulo. Logo abaixo, nós vamos falar sobre os pontos notáveis de um triângulo. O ortocentro, incentro, circuncentro e baricentro são chamados pontos notáveis no triângulo. Esses pontos apresentam características especiais. O ponto em que as três alturas do triângulo se cruzam é o ponto chamado ortocentro. Se nós traçarmos três alturas internas a um triângulo, seja ele qual for, o ponto onde elas se cruzarem vai ser o nosso ortocentro. Segundo, o ponto em que as três bissetrizes, que são as retas que dividem os ângulos ao meio, em duas partes iguais, de um triângulo se cruzam, é chamado de incentro de um triângulo. O ponto em que as três mediatrizes de um triângulo se cruzam, chama circuncentro. E por último, não menos importante, o ponto em que as três medianas de um triângulo se cruzam é chamado baricentro. Continuando, temos o seguinte: para verificar se dois triângulos são congruentes, não é necessário conhecer a medida de todos os seus lados e ângulos. Por que está trazendo isso desse jeito? Porque a gente só consegue verificar que duas figuras são congruentes se todos os seus lados e todos os seus ângulos tiverem as mesmas medidas. Mas para o triângulo, basta conhecer três dessas medidas conforme os seguintes casos de congruência: lado, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, lado, lado, lado ou lado, ângulo, ângulo oposto. Vamos completar então o que nós temos aqui. Agora, com relação a quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos, 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos internos e 4 ângulos externos. Assim como os triângulos, que possuem seus elementos sempre em 3 quantidades, o quadrilátero são 4. Em relação a certas características de seus lados, alguns quadriláteros podem ser classificados em paralelógramos ou trapézio. Logo abaixo, nós temos essas duas especificações para que a gente faça a diferenciação. O primeiro vai ser o quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. E o segundo em que os dois lados são paralelos. O trapézio é o quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. E o paralelógramo é o que possui os dois pares de lados paralelos. Alguns paralelógramos podem ser classificados com a medida de seus lados e ângulos internos. São eles os retângulos, losango ou quadrado. O retângulo é um paralelógramo que tem todos os ângulos internos retos, ou seja, todos eles medem exatamente 90 graus. O losango vem ser um paralelógramo que tem todos os lados congruentes, ou seja, com as mesmas medidas. E o quadrado é o paralelógramo que tem todos os ângulos internos retos, medindo também 90 graus, e todos os lados congruentes, ou seja, com as mesmas medidas. Além disso, os paralelógramos têm certas propriedades. Quais são elas? Os lados opostos de um paralelógramo são iguais ou congruentes, como a gente aprendeu a chamar durante as aulas, Que é a definição, digamos assim, mais certa. Mas a palavra igual e a palavra congruente são sinônimas. Em um paralelógramo, os ângulos opostos, que foi uma das principais propriedades que a gente utilizou na correção de exercícios, são congruentes, têm as mesmas medidas. E a última propriedade é de que as diagonais de um paralelógramo se cruzam em seus respectivos pontos médios, que representam exatamente a metade das diagonais dessas retas que são traçadas dentro de um quadrilátero. Pontos médios.
Continuando e para encerrar a nossa revisão de hoje, né? O trapézio pode ser classificado em isósceles, retângulo e escaleno. Vamos dispor as 3 classificações aqui. O trapézio isósceles é o que tem os lados não paralelos com medidas iguais. O escaleno tem os lados não paralelos com medidas diferentes. E o retângulo tem um dos lados que não é paralelo e é perpendicular às bases, com ângulos internos medindo 90 graus. Mais uma vez, qualquer dúvida sobre esse capítulo, entre em contato e até amanhã na próxima aula.